A leitura que nós vamos fazer está no Salmo 127. Abra sua Bíblia. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Edificar a casa, como nós temos falado algumas vezes já este mês, nós temos vivido tempos de desconstrução, né? Desconstrução da família. Para citar alguns exemplos, a gente vê aí diariamente uma tal lei da palmada, que vai mais uma vez tentar colocar os pais como culpados, né, de qualquer tipo de chamar a atenção dos seus filhos. Nós vemos essa tal de criminalização da homofobia, que qualquer palavra que você fale, até mesmo falar o que a palavra de Deus diz a respeito da homossexualidade, pode ser chamado de crime. Nós vemos aí uma proposta para tirar o nome de pai e mãe dos documentos. Diz que isso é ofensivo, né? Documento ter nome de pai, nome da mãe. E aquele que não tem o pai, não tem a mãe? Eu não sei de onde que ele veio, né? Que se ele não tem o pai, não tem a mãe, ainda não tem jeito de vir ao mundo sem ser pai e mãe. Mas existem documentos desse tipo, que o documento não deveria ter lá um lugar para o nome do pai, nome da mãe. A última que nós falamos há pouco, essa ideia de transformar o calendário escolar, não ter mais também o dia dos pais, o dia das mães, mas se colocar o dia de quem cuida, dia dos cuidadores. Isso foi feito aqui em São Paulo, em alguns lugares, escolas públicas. Porque dia das mães ofende, né? Então tudo ofende. E aí vem aquela frase que deveria nos chocar, quando as pessoas dizem: família tradicional não existe mais. Ou seja, existe todo tipo de família. E nós sabemos que isso não é verdade. A partir do momento em que nós assumimos, graças a Deus, como regra de vida, a palavra de Deus, e não o que o mundo ensina, nós podemos ter sim uma família, não digo nem tradicional, mas uma família verdadeira. Uma família que agrada a Deus. Hoje cedo eu falei um pouco a respeito da família ser o maior bem que nós temos, a maior alegria que nós temos. E com certeza, alguns podem achar que casamento é enforcamento, né? Que casamento é algo ruim. Alguns podem achar que o bom é viver solitário, gastar o seu dinheiro como bem lhe entender, mas nós sabemos que isso não é verdade, pois a própria Bíblia nos ensina que a família é o maior bem que nós temos, a alegria que nós temos debaixo do sol. Nós temos Deus como a nossa fonte de alegria nos céus, mas aqui na terra Deus nos deu uma família. Ele mesmo disse que nós deveríamos nos unir e ter essa família, e viver bem nessa família. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer?
No mundo pós-moderno, ou seja, num mundo que vive esse tal de relativismo, né? Que cada um pensa o que bem entende, por isso cada um age da forma que entende. Cada um tem a sua verdade, ou seja, não existe mais verdade, existe a minha verdade, a sua verdade. No mundo pós-moderno, no mundo que vive desta forma, nós devemos buscar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa. Eu disse hoje cedo que a família é o lugar de maior alegria, desde que essa família viva, edificada sobre a palavra de Deus. Porque se nós simplesmente vivermos uma família, onde, como qualquer família, nós estamos ali, mas nós não temos Deus como centro da nossa vida, nós vamos viver talvez pior, né? Que se vivêssemos sozinhos. A vida em família, mas junto com Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nada adianta eu edificar numa casa, eu trabalhar, mas se Deus não morar na minha casa, se Deus não estiver presente no meu lar. O Salmo 128, que foi lido na nossa liturgia, diz a mesma coisa. Que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, este é bem-aventurado. E aí fala, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Por que que ele será feliz? Por que tudo irá bem na vida desta pessoa? Porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sem andar nos caminhos de Deus, podemos até ter dinheiro, mas não teremos felicidade. Tudo não irá bem, como diz aqui. O Senhor deve edificar a minha casa, a minha vida. Ano passado, não sei quem lembra, nós estudamos sobre família, falando um pouco sobre esse texto de Mateus 7, 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Que casa é essa? Nossa vida. Nós devemos edificar a nossa vida sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Que vida é essa? Ninguém vive sozinho. A partir do momento em que nós temos a nossa família, nós temos essa casa, essa rocha para edificar a nossa casa, que é a nossa casa mesmo, nossa família, nossa vida, os nossos familiares. Não está isento de vir ventos, de passarmos por tempestade, mas a casa não vai cair, porque for edificada sobre a rocha. Se nós estamos edificando a nossa vida sobre a palavra de Deus, no momento em que as dificuldades chegarem sobre nós, nós seremos fortalecidos. Como viver então, irmãos, no mundo pós-moderno, no mundo onde a desconstrução acontece de forma diferente, edificando a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha. Romanos 12, 1 e 2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Como viver? Não se conformando. Nunca permitir o acostumar com as coisas que o mundo traz. Mas pelo contrário, né? Nós devemos melhorar a cada dia. Transformar a cada dia. Família cheia da palavra ou família cheia de secularismo? Como nós precisamos viver cheios da palavra de Deus? É interessante quando se fala de secularismo, às vezes a gente imagina o outro, né?
Por exemplo, você falar, igreja tal está vivendo o secularismo. Lá naquela igreja as pessoas vão para bares, lá naquela igreja as pessoas não se importam, mistura todas as coisas lá de Deus misturado com as coisas do mundo. A gente pensa no outro, né? Mas o que é secularismo? O que é viver? É viver conforme esse século. Viver para esse século. Ou nós vivemos para a palavra, ou nós vivemos para esse século. E se a gente for pensar, analisar a nossa vida pessoal, esquecendo os outros, como é que nós vivemos? Qual é o nosso envolvimento? Nós vivemos diariamente buscando conhecer a palavra, meditar na palavra, tentar resolver os nossos problemas de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Aí nós estamos vivendo na palavra. Mas se nós vivemos dia a dia, andando para lá e para cá, resolvendo os nossos problemas, pouco tempo para orarmos, para nos dedicarmos às coisas de Deus, nós estamos vivendo mais para o secularismo, mais para o mundo, do que para Deus. Viver para Deus é gastar tempo para as coisas de Deus, estudar as coisas de Deus, conhecer a palavra de Deus. O quanto o conhecimento ele é algo bom, mas para que a gente tenha conhecimento a gente tem que ter tempo, né? Gastar tempo. E se nós estamos dizendo que a família precisa de ser uma família cheia da palavra de Deus, nós precisamos gastar tempo na igreja, nas nossas casas, tempo para com as coisas de Deus, servindo a Deus, amando a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esse salmo então mostra que existe uma ordem, sociedade, política, família, mas isso tudo só pode ser mantido pela bênção de Deus, não pela habilidade humana. Eu creio que a gente aos poucos parece que vai esquecendo que é Deus que tem o poder, que governa sobre todas as coisas. Parece que a gente, eu já aprendi, né? Eu sei, estou num trabalho relativamente estável, eu sei que meu salário vai chegar no final do mês. Eu sei que existem problemas, mas eu vou levando, não vai faltar nada. A gente esquece, né, que todos nós estamos diante de Deus, é Ele que edifica a nossa casa, a nossa vida. E é através dele que nós aprendemos e crescemos. Deus escreveu o primeiro livro sobre a família cerca de 3.500 anos atrás, através de Moisés. Esta é uma afirmação de um livro que tem como título Família Cheia da Palavra. E ele começa descrevendo que depois que 600.000 famílias saíram da idolatria do Egito, porque imagina aquelas pessoas que viveram tanto tempo lá como escravos, de certa forma eles perderam muito, né, da sua cultura, da sua vida com Deus, dos ensinamentos de Deus, viviam ali, e eles saem e agora necessitam da palavra do Senhor. O que então é a primeira coisa que Deus fala com Moisés, para que Moisés instruísse aquelas pessoas? Deuteronômio 6, 6-8. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, serão por frontal entre os olhos. O que quer dizer isso? Senão
que a família devia estar cheia da palavra de Deus. Lembre a igreja de Atos 2, 42 a 47. O que aquela igreja vivia? Como viviam os convertidos? Está escrito lá, né? Eles viviam em comunhão. Lá diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que eles aprenderam na Bíblia. Unânimes no templo, cultuavam no templo e partiam o pão de casa em casa. Estudavam a palavra de casa em casa. Família cheia da palavra. É aquele que tira tempo mesmo, em todo dia, para ouvir um pouquinho da palavra de Deus, para estar mais próximo do conhecimento de Deus. O tempo é uma coisa tão interessante, né, irmãos? Algumas vezes a gente fala, não tenho tempo. Tempo é o que você mais tem. O quanto a gente não sabe utilizar o tempo, ou o quanto a gente tem dificuldade de utilizar o tempo para as coisas boas. Mas o tempo está aí diante de nós. Nós precisamos gastá-lo, né? Nas coisas de Deus. Aprender mais as coisas de Deus. Buscar as coisas de Deus. Nós precisamos crescer nessa palavra de Deus. Interessante que talvez não nos falte tanto aprender certas coisas. Nos falta praticar certas coisas. Eu fico pensando, né, sobre a família. O quanto a gente precisa aprender que a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido deve amar a esposa, os filhos devem obedecer aos vossos pais. Tem algum filho aqui que não sabe que tem que obedecer ao seu pai? Levante a mão. Se não sabe, não tem coragem de levantar a mão, né? Nós sabemos. Eu não preciso dizer, né, que não devemos adulterar. Todo mundo sabe disso. Tanto sabemos que quando alguém se torna adúltero, ele faz escondido, não é? Porque ele não quer que as pessoas vejam, porque ele sabe que está errado. Se não tivesse errado, não fazia escondido. Eu sei que está errado. As questões familiares são as mais claras para todos nós, né? Será que eu preciso falar que a gente precisa amar? Eu preciso amar a minha esposa precisa me amar, meu filho precisa obedecer. Então nos falta prática. E para praticar, essa palavra significa tudo, né? Praticar, praticando. Nós precisamos praticar mesmo. Estudar, reler, estudar novamente, aprender essa palavra. Semana passada eu vi, hoje tem muito curso, né, na internet. Aí eu vi lá propaganda de um curso, curso de Illustrator. É um programa parecido com Corel, que mexe com imagens, com desenhos, né? Aí eu falei, olha, vou olhar lá, o que é isso? 8 horas de curso, 2 dias. Aí é claro que eu não consegui ficar lá 8 horas, né, vendo. Mas você sabe o que o homem ensinou em 2 dias, em 8 horas? Num dia ele ensinou a usar uma ferramentinha lá e fazer desenhos. Triangulinho, fazer um desenho redondinho, quadradinho e tal. No outro dia, em mais 4 horas, ele ensinou a colorir os desenhos. Imagina você ficar 8 horas para aprender a fazer um desenho e colorir. Um exemplo, o Mickey. Ele ensinou como você quando desenha um Mickey, só de fazendo círculos, triângulos e tal. E como pintar. 8 horas. Isso é básico, só para você começar a mexer. As coisas são muito, muito profundas, meus. Será que eu não preciso ficar em oração 8 horas para aprender a amar? Praticar amar. Estudar a palavra muitas horas.
para colocar no meu coração essa palavra. Esse texto que nós acabamos de ler de Deuteronômio: inculcarás a teus filhos. Inculcar é a repetição, né? Você percebe que as crianças, elas começam a repetir certas coisas. Ficar horas brincando com o mesmo brinquedo, depois mais horas fazendo determinada coisa, não é? Aquilo é inculcando na mente. Às vezes a gente, como pai, tem que ver o que a criança está fazendo para tirar ela um pouco disso. Horas e horas. Que privilégio que a gente tem de poder inculcar a palavra de Deus. Mas, confesso, irmãos, nós somos negligentes, até mesmo em estudar essa palavra de Deus, em orar. E assim também, estudar em família, falta muito para nós. Precisamos encher mais e mais a nossa casa, de acordo com a palavra de Deus. Colossenses 3,16, esse texto eu li também um dia desses na semana de oração. É um texto que fala sobre esse inculcar da palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Mas para nessa parte inicial aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite, da ideia de alguém que habita na sua casa, ela mora na sua casa, não? É fácil levar alguém para morar na sua casa? E habitar ricamente, ele tem exclusividade na sua casa. A sua casa, de portas abertas, convide, dê boas-vindas à palavra de Cristo. Habite. Ah, pastor, a Bíblia mora lá em casa, ela tem uma gaveta, né? Ela tem um lugarzinho. Não, ela não mora na gaveta, ela tem que morar toda casa. Toda casa tem que ter a palavra de Deus. A palavra de Cristo, toda a palavra, todo o livro. Transbordar, derramar em cada um de nós. Em nós, em nossa mente, em nossos pensamentos, em nossa vida, nossos planos, em nosso mundo. É interessante que a lente que nós usamos, ela vai fazer nós enxergarmos o mundo, né? Eu falei hoje cedo isso na classe de novos membros. Qual lente eu enxergo o mundo? Eu atualmente é esta aqui, né? Já está um pouco velhinha, um pouco riscada, mas isso a gente não deveria nem comentar, né? Mas meu mundo mudou agora. Vocês podem ver que meu olho está um pouco sem direção, né? A minha lente é o que faz eu enxergar o mundo. E o que é a palavra de Deus ser a minha lente? Quando eu tenho a palavra de Deus como minha lente, ela que me faz enxergar o mundo, e não só me faz enxergar o mundo, mas eu já enxergo o mundo partindo de um pressuposto. Aquilo que eu aprendi na palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu tenho impressão, mas é o que a palavra de Deus. Por exemplo, se eu olho para alguém com intenção de prejudicá-lo, eu estou olhando sem a palavra. A partir do momento em que eu olho para a palavra, o meu olho para a pessoa já é diferente. Quando eu olho para o meu inimigo olhando a palavra, ele é meu amigo, ele é meu próximo, ele é alguém que merece o meu amor. Tem textos duros na palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que você não deve cobrar do irmão, né? Se o seu irmão mandar você andar 1 milha, vai com ele 2. Sofrer afronta, bateu numa face, dê a outra face. Se eu olho a palavra, se a minha lente é a palavra, no momento em que eu tomo um tapa, eu dou a outra face.
Não é interessante isso? Todo tempo eu preciso dessa lente. Se eu tirar essa lente, eu não enxergo. E eu vou passar a enxergar mal. Eu vou enxergar com uma outra lente. A lente do próprio pecado, da minha carne, dos meus pensamentos. Se eu viver na vida de família sem essa lente, como eu vou viver? Eu vou olhar para minha esposa e vou olhar para alguém que está me atrapalhando, que não está fazendo tudo como eu gosto, que deveria estar fazendo melhor algumas coisas. A hora que eu coloco a lente da palavra, eu olho para minha esposa e o que a palavra diz? Que eu devo amá-la como Cristo amou a sua igreja. Olha como é diferente a forma de eu olhar para minha esposa depois que eu coloquei a palavra como lente. Se a gente pensasse assim o tempo todo, já pensou que bênção? Olhe com a lente. Tudo com a lente. Até na hora do maior desespero, você põe a lente da palavra de Deus e a Bíblia diz que a minha esperança está em Cristo, que morreu na cruz para ressuscitar, para me dar vida. E assim eu me torno diferente. A partir daí, eu vou agradar a Deus e vou viver uma vida abençoada. A alegria de viver na presença do Senhor. A alegria de andar na verdade. Repare que em todas as passagens a gente vai observar que a vida se torna diferente quando o Senhor edifica a nossa casa, a nossa vida. É muito melhor. A gente tem uma visão perfeita das coisas. E como nós falamos hoje cedo, é muito melhor a gente poder desfrutar do nosso trabalho em família. E é muito melhor quando o Senhor está junto conosco, pois assim nós temos essa alegria. Salmo 128, quando diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como será abençoado? Todas as coisas vão ser melhores. Repare que mais uma vez essa questão da lente, né? Com uma lente da palavra, a gente vai ter maior satisfação. Por que tem certos dias que a gente vai em algum lugar, até mesmo almoçar, por exemplo, e aquele dia é maravilhoso, muito bom, e no outro dia você vai no mesmo lugar, talvez até come a mesma comida, e está tudo ruim? É a nossa forma de enxergar, né? Nós que mudamos, às vezes nós não estamos bem. Quando nós vivemos diante do Senhor, nós temos essa maior alegria, pois bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E as coisas vão se transformando mesmo na nossa vida em alegria. De forma prática, irmãos, quero colocar uns pontos aqui rápidos, de forma prática. Precisamos mudar nosso lar, não mudar de casa, não mudar de lar, né? Porque às vezes a pessoa acha que é mais fácil mudar de casa. Não adianta. Precisamos mudar a nossa casa, a casa que Deus nos deu. Isso é bom aplicável também à igreja, né? Não vamos mudar de igreja, vamos tentar e vamos mudar nós mesmos. E vamos fazer com que a nossa igreja seja melhor. Mas a ideia aqui é a casa, o lar. Precisamos mudar o nosso lar. O que nós precisamos? Orar pelos nossos filhos. Orar mais pelos nossos filhos. Alguém pode dizer: mas pastor, a única coisa que eu não esqueço é de orar pelos meus filhos. Eu até esqueço de orar por mim, pela igreja. Então ore mais, né? Porque nós precisamos orar pelos nossos filhos.
para que Deus abençoe. Porque nós, de certa forma, já conquistamos certas coisas. Eu creio que muitos daqui já têm uma certa idade, já alcançaram algumas coisas. Mas precisamos orar pelos nossos filhos, pelos netos, para aqueles que têm netos, para aqueles mais novos. Porque o mundo só se torna melhor a partir de pessoas melhores. A igreja só se torna igreja melhor a partir das pessoas. Nós precisamos orar pelos filhos da igreja, né? Pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, para que eles cresçam segundo a palavra de Deus. Precisamos conhecer a Bíblia, fugir da religiosidade emocionalista. É interessante, irmãos, que muitos andam atrás de campanhas, de movimentos, de fórmulas, sendo que não existe uma fórmula, existe uma Bíblia, existe uma igreja, que nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos servir a nossa igreja. Nós precisamos amar a palavra de Deus. E assim, entender que nada mais nós precisamos do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Se a gente não consegue, ler a Bíblia em casa, e se emocionar com essa palavra, e aprender com essa palavra, não é alguém misterioso que vai nos fazer conhecer a Deus. Se a gente não consegue se emocionar com um hino tocado num piano simplesmente, não é uma orquestra enorme, que vai fazer a gente entender e conhecer a palavra. Então nós precisamos buscar a palavra de Deus. Sobre família, irmãos, isso aqui é muito sério. Precisamos fugir do consumismo. Tem uma frase que diz: o consumismo é o combustível que destrói a piedade. E é uma grande verdade. Consumismo é o combustível que destrói a piedade. Quanto nós, como famílias, estamos buscando atrás de comprar coisas, seguindo a moda, as marcas, tantas novidades que existem, nós, como se estivéssemos tentando saciar a nossa alma com coisas, fartar a nossa alma com bens, e não dá. Dá para ter mais fome, Quanto mais nós temos, mais nós queremos. E quanto mais nós temos, muitas vezes mais infelizes nós somos, porque não sabemos desfrutar de coisas simples. Não sabemos ficar felizes, com aquele bolo de... Sumiu o nome, fubá. Bolo de fubá com goiabada. Quer coisa melhor do que isso? E acho que não fica tão caro. Nós vamos perdendo a sensibilidade para a piedade. E é tão sério isso que até a piedade vira um consumismo, O tal do pluralismo. Você escolhe igreja igual você escolhe um sanduíche, Você olha todas as marcas, franquias. Já viu aquela praça de alimentação de shopping? Tem várias coisas ali. Eu gosto do chinês, eu gosto do americano, eu gosto do hambúrguer, eu gosto de macarrão. O consumismo apaga tanto a nossa fé, que a gente começa a escolher a igreja assim. Eu não vou nessa igreja hoje não. Sem graça, vai ser lá é tudo igual lá. Lá vai ter não sei o quê. Vai ser joia, vai ser animado. O duro é quando não vai na igreja para assistir o Fantástico, Fantástico está ruim, viu, gente? Eu não assisto não, mas diz que está ruim, está muito sem graça. A Globo está perdida. Faz tempo, Fugir do consumismo. Precisamos educar nossos filhos no Senhor.
Essa era de terceirização da educação dos filhos, né? Talvez a gente precise de alguém para cuidar dos nossos filhos em algum tempo. Mas por mais que os nossos filhos passem tempo na creche, ou com os avós, ou com alguém, eles vão passar tempo conosco. E nós precisamos educar os nossos filhos. Não deixá-los apenas no videogame, nas brincadeiras. Precisamos educar os nossos filhos. Falando em família, precisamos ter uma comunicação sadia. É interessante que quando se fala de família, a gente tem aquela percepção de que todo mundo já sabe o que todo mundo pensa, o que todo mundo quer. Sabe nada. Não sabe. Então, precisamos conversar. Não tentar julgar o nosso amado, o nosso filho. Precisamos conversar. Comunicação sadia. Precisamos orar por isso, né? Porque comunicação é uma coisa difícil na casa. Às vezes diálogos curtos, ou em alguns lugares, ofensas, né? Palavras como se na casa da gente a gente pudesse falar de qualquer jeito, ofendendo uns aos outros. É interessante que se você chegar na feira e falar, me dá uma batata aí, pá! O feirante vai achar que você é maluco, né? Mas às vezes você olha para alguém da sua casa e fala isso, né? Vai lá, pega o rodo. Tente pensar a forma que você fala na sua casa. Vai lá falar no supermercado. Então a gente precisa ter uma comunicação sadia. Comunicação sadia também é o tom de voz, é como nós olhamos para as pessoas. O que nós falamos, pensar, formar a frase. Não tem preguiça de falar, gente. Parece que tem preguiça de falar uma frase mais comprida, né? Falar com as pessoas. E por último, precisamos resgatar o culto doméstico. Nós falamos aquela ordem de Deus para Moisés, inculcar a palavra. Essa palavra só pode ser inculcada se culto acontecer sempre. Não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lá de Romanos 1 e 2, fala, apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. Nossa mente está em culto. Culto não termina. Não tenha medo de você sair da igreja e você ficar fraco espiritualmente. Isso é bobeira colocar na cabeça de você, tá? O culto não termina. Às vezes a gente tem até medo de dar avisos, porque parece que vai acabar o culto, né? Deu aviso, todo mundo desligou. Gente, o crente não tem um botão de liga e desliga. Agora eu sou crente, pá, desligou. Agora eu não sou mais crente, né? Conectei lá na igreja, desconectou. Agora estou offline, uma semana. Agora eu vou conectar de novo lá, eu pego de novo, agora eu sou crente. O culto racional, a minha mente precisa estar em Cristo. Eu preciso continuar com o meu óculos. Usar óculos dentro da igreja, né? Tem gente que usa óculos só quando vem na igreja. Às vezes, né? E o óculos é para usar todo o tempo. Todo o tempo. Tempo para estudar a Bíblia, para orar. Nós não precisamos ter vergonha de ler a Bíblia, de falar, vamos ler a Bíblia. Será que é porque os nossos familiares nos conhecem aí? O filho vai lá para você, pai, que isso? Vai ler a Bíblia? Você vai ler? Você mesmo? Aquele pai mesmo? Vai ler a Bíblia. Então será que a gente não faz culto doméstico porque a gente tem vergonha? Temos que, então, confessar os nossos pecados, né? Recomeçar de alguma forma. Orar além do almoço, né? Colocar-se diante de Deus. Família cheia da palavra é uma família abençoada. Assim nós vamos começar a praticar o que a palavra de Deus ensina. Procure, você vai encontrar muita coisa para aprender de Deus, para servir a Deus. Vivemos um tempo abençoado. O
o tempo vai passando, as coisas não só pioram não, irmãos. As coisas pioram em alguns aspectos, mas melhoram em muitos outros aspectos. Então nós temos muita coisa a nosso favor, para a gente ser temente a Deus, para a gente aprender de Deus. Eu sempre falo, né, sobre a internet, o tanto de coisas que tem para a gente aprender. Cultos, semana inteira, se você quiser. Tem igrejas que colocam lá os seus cultos do ano inteiro, você pode ir lá assistir aquelas mensagens. Amanhã à noite mesmo tem o reverendo Hernandes lá na igreja de São Paulo. Tem vários cultos. Essa semana o tal do pastor John Piper esteve lá no Mackenzie, foi transmitido. Eu não entendo disso, de internet. Não, vai aprendendo devagarzinho. Peça para alguém. Dá para se copiar esses estudos, essas mensagens. Quando a gente precisa, a gente consegue, né? Se falar que tem um dinheiro lá no banco, você precisa entrar na internet para pegar o dinheiro, você vai dar um jeito de aprender a mexer com essa tal de internet para pegar o dinheiro, né? Mas tem tesouros do céu na internet, viu? Pegue lá. Vamos pegar esses tesouros, aprender mais e mais das coisas de Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor mais uma vez, pedindo que Deus esteja nos abençoando. Pai querido, nós somos gratos pela Tua palavra. Gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele quem nos ama, nos conhece. E falando em família, ó Deus, só pela Tua graça, o Senhor nos deu, ó Deus, condições de trabalhar, de arrumar um sustento. Muitos aqui, ó Deus, de casar, de ter filhos, netos. Ó Pai, nós sabemos que isso tudo vem de Ti. Mas é o Senhor também, ó Deus, que continua a cuidar, sustentar a nossa família. Mesmo que às vezes a gente esqueça disso, ó Deus. Mas é o Senhor quem edifica. E queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por edificar a nossa casa. Por nos dar um lar, nos dar roupas para vestir, nos dar, ó Deus, uma família para conviver, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Mas nos ajude, Senhor Deus, para que a nossa casa tenha mais, ó Deus, esse viver da palavra de Deus, na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. O Senhor nos deu esta igreja, nós temos aqui reuniões, cultos. Que o Senhor Deus esteja abençoando para que mais e mais famílias possam participar, ó Deus. E o Senhor nos deu a vida, ó Pai, a nossa casa, que possamos estudar a palavra de Deus na nossa casa. Abençoe teu povo, ó Deus, esteja com todos aqui. Aqueles que não puderam vir, talvez por problemas ou por estarem descansando, ó Pai, você cuide de cada um. Não somos nós que julgamos as pessoas, mas que o Senhor Deus esteja também tocando nesses corações, porque o teu Espírito Santo pode, ó Deus, transformar, ó Deus, e é só o Senhor que transforma e acrescenta dia a dia pessoas à tua casa. E nos faz voltar aqui, ó Deus, porque por nós mesmos nós poderíamos sair desta igreja e nunca mais voltar, ó Pai. Mas só pelo Senhor, ó, pela graça do Senhor, o Senhor continua a sustentar esta igreja. E assim sustente cada família aqui, ó Deus, dando a cada um de nós o desejo de buscar a Tua presença, Pai. Afaste de nós a forma de pensar desse mundo, o secularismo, e nos dê, ó Pai, uma vida e uma família cheia da palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.